Muito bom, muito bem. Vamos fazer uma leitura aqui dessa obra. Os nomes, aqui, os nomes indistintos, certo? É o do Jean-Claude Mille, né? Os nomes indistintos. Então, para deixar gravado e para escutarmos posteriormente, possibilita uma leitura mais atenta. Vamos fazer aqui essa leitura, né? Certo? Dos nomes indistintos. Aqui é o prefácio aqui da orelha do livro. Um agregado onde não se estabeleça nenhum laço, nenhuma propriedade, nenhuma similitude ou dissimilitude. É isso o real. Entendemos que todo pensamento aqui recua, já que não pode supor o que o dispersaria. É esse o verdadeiro gênio maligno, cuja hipótese vemos é desde já refutada, contanto que dois pensamentos supostamente se liguem um ao outro. O sum que resulta do cogito importa menos que o ergo, ou simplesmente o branco que articula uma primeira proferição a uma segunda. Quanto aos objetos, o pensamento relativo a eles, ao menos supõe o seguinte, que eles não produzam caos. Mesmo assim, é evidente que esse requisito não pode encontrar em si mesmo nenhuma garantia, supondo-se que não acreditemos na metalinguagem, que não construamos, portanto, o enunciado supremo de um Deus ou de uma harmonia, nada garante a ninguém que o caos não existe, senão que ninguém possa pensá-lo. O fato de que o caos seja propriamente o impensável é o que permite não levá-lo nem um pouco em conta, a não ser em função de limite confirmador do universo. Contanto, pelo menos, que possamos, por semblante, nomeá-lo. Na verdade, a suposição de que só existe algo imaginário em si mesma não é nova. Ela não cessou de ser emitida desde o ceticismo antigo, e isso na forma que lhe é apropriada, a do insustentável. Quanto aos nomes que lhe convieram, eles desenham uma lista cômoda das categorias infamantes: caos, mal, nada, sofrimento, morte, corrupção. É o lugar geométrico do negativo, cujo princípio de construção nada mais é que esse postulado escondido. É bom que haja algum laço. Em outras palavras, as categorias do bem se inscrevem do lado de imaginário. Reconhecemos assim algumas antigas oposições. É bom o que une, é mal o que divide. É bom o que aumenta o ser, uma vez que o ser é o que resiste à dispersão. É mal o que o rarefaz, medindo-se a rarefação pela diminuição das relações. É bom o que assegura a sobrevivência. É mal o que atenta contra ela. Em contrapartida, contanto que a um sujeito marcado por imaginário, algo advenha do real, a representação que demonstrará isso só pode ser a integral das paixões do mal, vergonha, nojo, escândalo, terror ou piedade. Todas elas desejam um lugar que pode ser nomeado horror e que é o entrechoque de dois anéis, repentinamente desenodados. Com certeza existem os encontros sinonímicos, incessantemente possíveis e contingentes. Ao se efetivarem, podemos por eles ir para além do bem e do mal. Libertar-nos um instante de imaginário ou antes jogar com suas exigências. Suspender a perpétua demanda da representação ou antes separá-la da demanda de laço. Então, a sideração do real para um sujeito já desligado de si mesmo não será mais o horror, mas, por que não, o arrebatamento. Alguns sustentam que aí reside a força da arte. Certo? Então, aqui é esse prólogo aqui da orelha do livro. Ele fala aqui também ainda na capa, na última página, no caso, seria aqui. Existem três suposições. A primeira, ou melhor, uma
pois já é demais por ordem nisso, por mais arbitrária que seja, é que a proposição tética que só tem por conteúdo sua própria posição, um gesto de corte sem o que não há nada que exista. Chamaremos isso real ou R. Outra suposição, dita simbólica ou S, é que há a língua. Há a língua. A língua. Suposição sem a qual nada e singularmente nenhuma suposição pode ser dita. Outra suposição, enfim, é que há semelhante em que se institui tudo o que cria vínculo. É o imaginário ou I. E de algumas dessas suposições deduzem-se por análise séries de proposições que se encadeiam, né? Aqui Jean-Claude Milner, ele foi discípulo lacaniano, então esse conteúdo aqui é real, simbólico, imaginário, está dentro do contexto lacaniano. No final do livro aqui, certo? Real, simbólico e imaginário é uma nomenclatura lacaniana para designar três modos de compreender o sujeito, certo? O sujeito, os discursos, entendeu? O inconsciente, os modos como se podem se dar essa instância do inconsciente nesses três registros, que é o simbólico, o imaginário e o real. Então, para continuar aqui essa leitura aqui, RSI, certo? Ele vai dizer aqui: existem três suposições. A primeira, ou melhor, uma delas, pois já é demais por ordem nisso, por mais arbitrária que seja, é que a proposição tética que só tem por conteúdo sua própria posição. Tá? Um gesto de corte sem o qual não há nada que exista. Chamamos isso de real ou R. Posição aqui parece-nos ter um uso muito específico. Pensamos, por exemplo, no ato de pôr o inconsciente. Outra suposição, dita simbólica ou S, é que há a língua. Suposição sem a qual nada, e singularmente nenhuma suposição, poderia ser dita. Uma outra suposição, enfim, é que há a semelhante, na qual se institui tudo o que constitui laço. É o imaginário ou I maiúsculo. De algumas dessas suposições deduzem-se por análise séries de proposições que se encadeiam. Assim, do fato de haver semelhante, concluiremos que há dessemelhante, e daí que há relação, já que basta dois termos serem considerados semelhantes ou dessemelhantes para que uma relação entre eles seja definível. Concluiremos em seguida que existem propriedades, já que basta que entre dois termos exista uma relação para que uma propriedade comum possa, por abstração, ser construída. Concluiremos igualmente que existem classes e que elas são fundadas nas propriedades, que as propriedades são apenas uma maneira de construir semelhante, que existem todos e que eles têm um limite, cada todo suspendendo-se no ponto onde surge um dessemelhante. Concluiremos, enfim, que há representável, já que a representação nada supõe a não ser a similitude e a relação. Pela simples reiteração e combinação dos procedimentos acessíveis, os todos cuja existência supomos poderão assim estar ligados uns aos outros num tecido de semelhante e de dessemelhante, que podemos da mesma forma constituir como todo do representável, o que nomeamos realidade. Entendeu? De resto, essas diversas proposições se pressupõem reciprocamente, tanto que poderíamos partir de cada uma delas e reconstruir todas as outras. Longe de se ordenarem, fecham-se, pois, sobre si mesmas e se completam num movimento circular incessante. Da mesma maneira, do fato de haver a língua, facilmente concluiremos, e por pressuposição recíproca, que há nomes, que há discernível, que há um. Aqui ainda seria possível partir de cada proposição para encontrar as outras. Novo fechamento em anel. Com certeza, da suposição pura de que há nenhuma dedução é possível.
Só uma repetição indefinida autoriza-se aqui, mas uma vez mais ela se fecha sem saída. Um anel de novo se forma, não o de uma dedução recíproca, mas o de uma incessante impossibilidade de ser deduzida. Em particular, entendemos, pelas três suposições, que nada poderia ser imaginado, isto é, ser representado a não ser por imaginário. Nada pode existir a não ser por R. Nada pode se escrever a não ser por S, simbólico. Nada, isto é, nem tampouco a suposição homônima. Assim, o imaginário só se imagina pelo imaginário, o real só existe pelo real, o simbólico só se escreve pelo simbólico. Reconhecemos nesta última consequência o axioma de que não há metalinguagem. Ele aparece aqui como o caso particular da lei geral das suposições. Reciprocamente, nenhuma das suposições é acessível a partir de nenhuma das outras. Assim, nada das similitudes de imaginário é acessível para representar o discernível da suposição S. É obrigatório aqui um discernível puro que não deva nada ao semelhante nem ao dessemelhante e seja indiferente a toda propriedade distintiva. Pois as propriedades vêm, aliás, refratar imaginariamente o que o simbólico secamente distingue. Da mesma forma, nada de R pode se obter nem de I, nem de S. E ânsia intransponível que, nem bem nem mal, se escreverá em S, isto é, em a língua, por uma negação, não se escrever, não se dizer, não admitir o discernimento, e igualmente em forma de teoremas. Não há todos, não há relações, não há semelhante nem propriedades, nem classes. Em estilo restritivo, isso se diz: não há todos, relações, similitudes, representações, propriedades, classes senão imaginários. Paralelamente, em I, para um ser tomado no tecido do representável e do possível, o real aparecerá como o irrepresentável e o impossível como tais. Assim, ali onde I instaura o espaço e o tempo como modos especificáveis da relação, cujo cruzamento determina a forma de todo acontecimento possível, R decidirá como o fora de espaço do qual certas topologias constituem metáfora, como o fora de tempo de que um instante marca data, como o fora de acontecimento que o puro encontro realiza. Diante de S, que distingue, e de I, que liga, R é, portanto, o indistinto e o disperso como tais, o que em sua linguagem bivalente Freud opunha como Thanatos ao Eros da ligação. As suposições são incessantes e os anéis que as sustentam na representação são indestrutíveis. Em outras palavras, algo não cessa jamais de existir. Algo não cessa jamais de se escrever. Se pelo menos, como supomos, isso fala. Enfim, algo não cessa de se representar. Se pelo menos o ser falante viver. Pois é como vivo que um ser está tomado na similitude, condição da representação, já que a vida mal se individua é continuidade, assimilação e reprodução. Ao que se acrescenta uma determinação mais estrita ainda, quando as vias da reprodução são balizadas pela sexuação, que requer, para que isso continue, que existam dois de onde nasça um terceiro, que requer, além disso, que esses dois sejam, ao mesmo tempo, díspares ao máximo, conector de disjunção, que é a sexuação, e congêneres, conector de conjunção, que é a espécie, que enfim requer que o terceiro seja congênere dos dois outros, e quanto à assexuação, da mesma borda que apenas um dentre eles. Aí se enraiza num tufo de real a incessante possibilidade do que se deve chamar, ainda que, a precu, o semelhante e o dessemelhante, absoluto dessemelhante dos parceiros e absoluto semelhante a seu gênero próximo. Daí procede em um tempo que o estádio do espelho dramatiza,
as propriedades e as classes. É, pois, do lugar da vida como tal que se articula esse mandamento que Gide isolava como é preciso representar, e que poderíamos soletrar diversamente, já que nele se enraizam as regras de todo laço, leis, entrevistas, uniões, reconhecimentos, na passagem da necessidade pela qual só há laço imaginário ao mandamento, é preciso consentir no que faz laço. Facilmente se reconhece a emergência do super-eu que preside, enquanto comendador, a tudo o que, entre os seres falantes, garante uma relação. Das definições e teoremas seguintes: o discurso é laço, só o imaginário liga, o imaginário é o lugar da representação. O semelhante implica necessariamente a representação, tiramos facilmente a proposição. Não há discurso que não seja semblante. Em estilo restritivo, isto se diz não há todos, relações, similitudes, representações, propriedades, classes senão imaginários. O fato de os três anéis serem indestrutíveis da mesma maneira pode ser imagado dizendo que eles estão enodados. Ao que se acrescenta que estão enodados borromeanamente. Sabemos o que isso significa, que é impossível. É o real do nó, desfazer um dos círculos sem que, pelo mesmo golpe, os outros dois, eles são distinguíveis. É o simbólico do nó, fiquem soltos. Assim, imagina-se para a representação, é o imaginário do nó, o seguinte: que nada existe como real que não deva como tal se escrever, a ponto de aí valer o impossível de ser escrito, e se representar, a ponto de aí valer o irrepresentável. Nada se subtrai a essa necessidade borromeana que o nó representa, muito menos o próprio nó, que, como vemos, é igualmente real, já que existe um impossível marcando o desnodoamento. Simbólico, já que os anéis se distinguem por letras R, S e I. Imaginário, já que anéis de barbante podem fazer dele uma realidade manejável. Mas até cada anel, R, S ou I, é, como tal, real, já que é irredutível. Simbólico, já que faz imaginário, já que faz anel. De modo que o nó tem em cada um de seus elementos as propriedades que, como conjunto, ele enuncia. Mas, reciprocamente, cada um de seus elementos nomeia uma propriedade que afeta o conjunto, considerado coletivamente, e cada um dos outros elementos considerados distributivamente. Nesse indescritível entrecruzamento do conjunto e dos elementos, mais uma vez reconhecemos a impossibilidade da metalinguagem e, portanto, de qualquer estratificação. É fácil formular, então, que toda cadeia constituída de tal modo que cada um de seus termos nomeie uma propriedade necessária e uma só dos próprios termos é, dessa maneira, borromeana. Tal cadeia fora, em seu tempo, reconhecida por nós em O Sofista. O borromeanismo, portanto, nada mais é que a generalização de um axioma fundamental cuja evidência se requer. Nada mais razoável neste ponto que desenvolver uma escolástica. Basta fazer com que os interessados distingam em qualquer objeto que se proponha à sua atenção os três registros, R, S e I. Da mesma forma que o próprio nó borromeano é sucessivamente passível de cada uma das três suposições e nelas suscita um estilo sempre diferente, da mesma forma poderíamos, por qualquer razão, experimentar mergulhá-la sucessivamente nos três elementos e declinar, assim, a tripla pertinência. Assim estaríamos seguros, pelo menos tanto quanto pelo par matéria e forma, de produzir em todo encontro uma proposição esclarecedora. Nada mais razoável, mas nada mais vão.
se nisso se tem de perder o real do borromianismo. Sabemos que ele brota num instante. Basta que se evoque a eventualidade de que um dos anéis possa ser desfeito. Nesse instante que tem a estrutura de um corte, tal anel revela ser aquele pelo qual os outros se mantinham. Poderíamos pensar estar encontrando a doutrina do elo fraco, por aparência, pois essa propriedade do anel decisivo não preexiste ao próprio corte. Reciprocamente, as doutrinas racionais da conduta, e singularmente da política, supõem que as situações têm propriedades por si mesmas, e que o fim é desembaraçar o ponto que, por si mesmo, é decisivo. É para isso que tendem em particular a doutrina do elo fraco, bem como a da contradição principal, mas igualmente Maquiavel e Saint-Simon. É de resto a condição para que uma história racional seja possível, enquanto teoria descritiva ou até formal das propriedades efetivas ou simplesmente possíveis de uma situação. De modo que as políticas racionais e a história racional estão relacionadas e se pressupõem mutuamente. Para elas, o impossível é que um gesto possa criar as condições que, retroativamente, o fazem justo e oportuno. Está confirmado que, no entanto, é o que acontece e que o fim não é ver, mas suficientemente cegar-se para cortar da boa maneira, isto é, aquela que dispersa. De modo que, se quiséssemos, o que é possível, apresentar o nó como a montagem de dois anéis por um terceiro que tem por singularidade inodá-los borromianamente, logo seria preciso acrescentar que é só o corte que elege esse anel singular. Sua distinção é sempre retroativa, ainda que o real do borromianismo se institua apenas por um imperfeito. Por um imperfeito, o isso se aguentava, no qual reconhecemos tanto o tien de Aristóteles quanto o esvar freudiano. Esvar. Em outras palavras ainda, a propriedade que faz o nó decisivo não preexiste ao gesto que suscita o real do nó. O borromianismo só existe por esse instante do desenodamento no qual, por um único corte, os anéis são dispersos. Quem não vê que essa dispersão nada mais é que o real em si mesmo, tal como o imaginário se esforça em representá-lo? Pois é preciso garantir a um só tempo que nada de S nem de I dá acesso a R, e que é essa a essência do nó. O ser falante é incessantemente solicitado a imaginar R. É nesse ponto preciso que se atesta a ânsia onde um sujeito passível dos espelhos se descobre, como outrora soci diante da causa real de seu próprio desejo, abandonado por todas as analogias do céu e da terra. Então nada subsiste a não ser os traços da dispersão pura, dos quais a liberação dos anéis dá a imagem mais ascética. Existem outras imagens, diferentemente mais cativantes, para um vivente. A dispersão da própria morte, por exemplo, dessa morte que da mesma forma é a vida, ambas invertendo erraticamente as ligações imagáveis. Aí. Lembramos Bossuet parafraseando Tertuliano e, como ele, só encontrando para representar o real da dispersão o esvaecimento das figuras e a impossibilidade de uma nomeação. A morte não nos deixa corpo bastante para ocupar algum lugar e só vemos ali os túmulos que têm alguma importância. Nossa carne logo muda de natureza. Nosso corpo toma um outro nome, até o de cadáver, diz Tertuliano, porque ele ainda nos mostra alguma forma humana, que não fica nele muito tempo. Torna-se um sei lá o que não tem mais nome em língua alguma. É preciso aqui distinguir a morte como dispersão que encarna o real da morte pessoal, que encarna o simbólico, como notava Aristóteles. Entre um homem vivo e um homem morto, a única relação é de homonímia. Assim surge a dimensão do nome puro,
único suporte de uma identidade que nada deve à semelhança das propriedades, ou seja, S desenodado de I e de R. Paralelamente à vida onde se encarna I, é a vida pessoal que agarra o ser falante pelas vias da espécie. A vida, na medida em que não a conjugamos com figuras individualizadas, não se distingue da morte. Uma e outra encarnam para a representação o real. Tudo isto para que não me oponham à segunda lição de R.S. e Ornicar 2. Para todo ser capturado pela representação, a irrupção de um tal instante só pode suscitar um afeto, o horror, nome que damos na falta de melhor, ao que, em um ser marcado por S e I, responde pelo que não tem nem nome nem forma. Não é que, no instante seguinte, algum sentimento, mais constante e mais ligado, venha esconder seu surgimento. Terror, piedade, fascinação ou, por que não, delícia. Mas dessa mudança sentimental ele é apenas uma ocasião. Um encontro pavoroso de um ponto onde se esvaecem semelhanças e dessemelhanças, onde o próprio um abandona os seus poderes. Ali, e em nenhum outro lugar, reside esse horror do nó que se experimenta constantemente. O real do nó nada mais é senão o advento, pelo desenodamento borromiano, do real como tal. Concebemos que tais sujeitos dele se desviem como o horror absoluto, recuando incessantemente em efetivar o mínimo corte desenodador. Raiz de todas as procrastinações, assim como da infinitude da análise. Assim, o instante do desenodamento borromiano deve ser relacionado com uma série de figuras que podemos declinar. Brotamento do sentido, no qual se desfaz o tecido ligado das significações, e ânsia do despertar entre duas séries de representações igualmente imaginárias, o sonho e a vigília. Choque do encontro ao qual se reduz a seção analítica, expansão da interpretação, sobre a qual é preciso sustentar que nada tem a ver com uma tradução simbólica, mas tudo com a batida de uma nomeação real de um desejo. Ou melhor, se levarmos a sério o borromianismo, é o desenodamento que dá a estrutura desses instantes diversos, e o advento de uma dispersão que acontece através de cada um deles. Ora, a análise, afinal, é o que seu nome significa. É precisamente esse desenodamento pelo qual o real borromiano se constitui. Cortar o anel pelo qual isso se aguenta, ou antes pelo corte determiná-lo como o anel pelo qual isso se aguenta. Interpretar é isso. Num instante fora do tempo, num espaço fora do espaço, acontece como que uma escansão nua, cuja atestação reside apenas nos efeitos de dispersão que ela acarreta. Contanto que um sujeito consiga suspender a demanda das significações ligadas, um único sinal é certo, e é o horror. Nesse instante em que o sentido bate, não cessam então de se conjugar os episódios da morte e da desrazão. Ninguém deveria ficar surpreso com isso, já que é assim que a dispersão toma forma. Por isso é preciso então apressar-se em concluir, pois, assim como o sol do sentido e a morte pulverulenta, a dispersão não pode ser olhada fixamente. Só a psicose consegue isso ao preço que entrevemos e que ultrapassa o que pode ser escrito ou imaginado. É verdade que todo discurso conhece e encontra essa circunstância desconcertante em que o que estava ligado no instante se desenoda. O lugar é marcado e nomeável. É a verdade, corte real que subverte as superfícies onde opera. Como a linguagem da topologia, adotada, por exemplo, em O Aturdido, e a linguagem dos nós deixam-se traduzir uma na outra. Mas a singularidade do discurso analítico subsiste. Ali e ali apenas a verdade é fala.
isto é, significante. A irrupção de R fica, pois, imediatamente enodada a S. O horror instantâneo nasce de uma nomeação real que, ao mesmo tempo, o suspende. Nesse momento, que é um momento de concluir, a abertura do anel decisivo se efetiva. No instante seguinte, o anel se fechou e o nó ainda se aguenta, como se nada estivesse acontecendo. A análise como discurso, isto é, como laço, passou e refez o nó daquilo que, numa expansão, ela mesma havia liberado. Nada aconteceu senão que, nesse nada que separa um antes de um depois, ao sujeito aconteceu um real. Aqui o primeiro capítulo, então a gente vai deixar para a próxima leitura o segundo capítulo dessa leitura aqui, bem lacaniano, certo? Do Jean-Claude Milne, Os Nomes Indistintos.